Olá, meu nome é Marcos Brioski, sou médico, pesquisador na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e na Harvard Med School. Meu trabalho é com a ciência do infravermelho e a sua aplicação na saúde humana e diagnóstico de doenças. Seja bem-vindo, essa é uma série de 5 aulas do projeto Semana da Termografia, com apoio da Associação Brasileira de Termologia Médica, Abraterme, e Academia Americana de Termologia, American Academy of Thermology, da qual sou o atual chairman. Estamos aqui para entender a ciência do infravermelho na medicina. Imagine se você pudesse ir além da luz visível e ver as doenças de uma forma nunca vista antes. Hoje eu vou mostrar para você como que é o sensor e as ferramentas que utilizamos para isso. Você pode ir além dos seus 5 sentidos e acrescentar um terceiro olho, um sexto sentido, e tornar um ciborgue com uma visão infravermelha. Veja que interessante. Mostramos nas aulas anteriores a possibilidade, então, de a gente enxergar com a visão infravermelha. Imagine se você tivesse uma imagem, uma visão infravermelha, você enxergaria o corpo humano dessa forma aqui. Você viria quais são as áreas que têm maior atividade celular, maior atividade metabólica ou menor, quais as áreas que têm maior circulação sanguínea ou menor, qual a resposta do seu sistema nervoso frente a uma situação de estresse crônico ou de dor. Esse é o homem infravermelho em tempo real. Você pode basicamente obter essas imagens no seu próprio consultório de 2 formas. Com um aparelho top das galáxias, uma USS Enterprise, como essa do seriado do Star Trek, você vai sair explorando o universo. Aqui é só uma analogia para a gente entender. Você não sabe o que pode encontrar, que planeta vai surgir na sua frente, que civilizações vai descobrir, você não saberá se elas são pacíficas, hostis, então você precisa estar preparado para tudo o que vier. Então esse é o aparelho profissional científico, é o chamado de sensor, o transdutor profissional, né, que ele permite, então, essa viagem, essa exploração mais científica, né? Lembre-se disso, a USS Enterprise é uma exploração científica. E para uma exploração científica do universo, no caso do seu paciente, independente do que ele tem, você tem que estar preparado com o melhor. Você pode enfrentar situações cirúrgicas dentro de um centro cirúrgico, como mostrei na aula anterior. Você pode enfrentar um desafio como a decisão de amputar ou não um dedo ou uma perna. Essa será sempre a melhor opção aqui dentro da imagem infravermelha. Ela é a espaçonave mãe aqui, comparativamente. Mas falando de Star Trek, essa analogia é didática, lembra do tricorder utilizado pelo Spock? No seriado de ficção, o tricorder ele é um dispositivo multifuncional de diagnóstico e análise do corpo humano. Então, o Spock usa o tricorder como uma ferramenta ali rápido, versátil, para identificar doenças. Ele vai escaneando o ambiente também em busca de perigos, recursos, fontes de energia, analisar dados, tudo pontualmente e tudo bem próximo, como um scanner do corpo todo ou de uma região de interesse. Então, olha só que interessante, né, e didático essa comparação. Então, dessa forma, você pode começar com a imagem infravermelha também. Você vai explorar o universo dos seus pacientes, mas de uma forma versátil também. O que a gente chama de modelo standard, que é o de beira de leito, também conhecido como infravermelho portátil, porque é um aparelho que vai caber dentro do seu bolso pelo tamanho que ele é, tá? E a praticidade. Lembra que dentro da espaçonave mãe existe sempre uma espaçonavezinha menor que sai para explorar o planeta mais de perto? Então é praticamente esse exemplo aqui, né? Ela é menor, leva menos gente a bordo, é para missões mais simples, práticas do dia a dia, desafios são menores, os problemas a serem solucionados são mais simples. Por exemplo, presença ou não de inflamação, aumento ou não da circulação, né? Melhorou ou piorou, a intensidade está maior ou menor. Esse é o sistema standard para avaliação point of care, ou também conhecida de avaliação beira-leito, clássica beira-leito. É um aparelho portátil, standard point of care,
um aparelho que cabe no seu bolso. A ideia aqui não é a divulgação comercial, mas você entender quais são as diferenças que existem disponíveis para quem está começando. E agora, com as novas configurações e ajustes da sensibilidade do sensor para avaliação humana, é possível utilizar em ambientes mais, chamaria de hostil, né? Ou que não tem um controle muito rigoroso da temperatura ambiente. Então, ambientes sem um controle, sem um descontrole exagerado da temperatura ambiente, é possível utilizar esse tipo de sistema. É a beira-leito. Então, no próprio consultório, no ambulatório, no centro hospitalar, auxiliando na avaliação clínica. É claro que tem situações onde você tem que aprender a separar o que é artefato e o que não é, situações extremamente difíceis e vão exigir mais experiência, mas 90%, 80% das vezes você vai ter essa resposta prática no ambiente normal de consultório ou hospitalar. Veja que impressionante esse exemplo aqui, ó, que é de um ponto gatilho miofascial na região cérvico-escapular esquerda dessa paciente, uma área dolorosa que a paciente já havia procurado de tudo para descobrir o que era e os exames todos negativos, né? O ponto vermelho que aparece aqui na tela, a imagem, já denuncia o culpado. É uma contratura que vai ser avaliada aqui dentro de um contexto clínico, um contexto postural, evolutivo. E a reabilitação agora tem uma forma objetiva de ser documentada de uma forma rápida e instantânea e simples. Tá? Então, se você quer saber mais sobre Point of Care infravermelho, eu escrevi recentemente um guidelines pela American Academy of Ophthalmology. Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Você irá lá encontrar o link desse guideline gratuitamente. Pode começar a estudar, aprender mais sobre o assunto. Também não deixe de ver também as referências desse guideline, onde ali eu trago várias publicações sobre esse uso médico do infravermelho em diferentes outras publicações. Então, com essa tecnologia portátil, você vai explorar os seus pacientes em qualquer ambiente aí. Bem fácil, rápido, à beira-leito, ou paciente deitado, a imagem pode ser transmitida do computador para uma tela, e assim você vai acompanhando a evolução e fazendo, inclusive, tratamentos termoguiados ou guiados pelo infravermelho, como a gente vai ver amanhã na próxima aula. Agora vamos entender melhor o conceito multimodal, né, desses novos sensores infravermelhos que estão sendo utilizados na área médica, que não tem nada a ver com área industrial, área elétrica ou recreativa, que alguém desavisado ali facilmente encontrará na internet. Não, a gente está falando de outra coisa aqui. A gente está falando de imagem infravermelha multiespectral capturada com esses novos sensores. Então, eles permitem uma fusão entre uma imagem infravermelha com a visual. Essa imagem combinada nos dá uma noção espacial e funcional melhor do que está acontecendo com os nossos pacientes em tempo real. Então, a ideia aqui é uma avaliação imediata, fazer parte da tua inspeção clínica, no momento da inspeção clínica. Então, antes de fazer a palpação, a percussão, encostar a mão no paciente, você já está fazendo a imagem, complementando a tua avaliação visual. Então, aqui o sistema é um mix de espectros eletromagnéticos que combinam luz visível e luz invisível, como o infravermelho e outras faixas, por isso o nome hiperespectral, e para isso hoje se utiliza inclusive nanotecnologia para dar essa qualidade. Observe-se aqui na região frontal esquerda dessa paciente, através dessa imagem multimodal real de uma paciente com dor de cabeça, enxaqueca, uma área azul de baixa intensidade relacionada com uma perfusão tecidual de menor fluxo da artéria supraorbital. Essa é uma das pacientes do estudo que eu publiquei recentemente sobre infravermelho, Point of Care, no apoio ao diagnóstico e monitoramento da enxaqueca. Lembre-se que a enxaqueca entra na classificação de dor disfuncional, onde os exames de ressonância são normais, não existe uma alteração anatômica. É real, mas não existe a lesão tecidual para documentação por uma ressonância magnética, por exemplo. E toda avaliação clínica ela se torna subjetiva, com base nos sintomas do paciente, no estado emocional do paciente, na questão
de medicações que ele está tomando, ganho secundário, o contexto em que ele vive. Então, a avaliação fica mais complexa à medida que a dor é mais crônica. O infravermelho vai permitir documentar de uma forma objetiva, é uma fotografia, é uma imagem, uma filmagem objetiva do que está acontecendo, sem influência direta, positiva ou negativa do estado emocional da paciente, como comentei, sem influência de qualquer ganho secundário ou interpretação equivocada, que a paciente não tem nada, e a verdade você está vendo a alteração em tempo real, vendo ela se modificar. Então, isso torna objetivo a queixa do paciente. Isso não é incrível? Vou deixar no link também desse vídeo o artigo abaixo aqui da descrição dessa aula. Tá bom? Foi publicado no Journal of Clinical Medicine em 2023. E tudo isso está sendo possível graças às câmeras inteligentes chamadas SWAP-3, de alta resolução espectral. Elas possibilitam, então, a aquisição simultânea de imagem e espectro infravermelho, imagem visual, espectro infravermelho não visível. Eles são transdutores que estão embutidos em câmeras, em sistemas infravermelhos multimodais. É uma pequena parte do aparelho como um todo, e esse SWAP-3 significa que são equipamentos de imagem compactos, leves, consomem pouca energia, mas tem uma alta resolução espectral combinada com um processamento de imagem avançado. O SWAP-3 refere-se tamanho, peso, potência, desempenho e preço. Então, eles são bem mais acessíveis do que as câmeras profissionais. Aqui, para a gente entender também, uma outra coisa importante é a fusão multissensor ou multicâmera. É uma estratégia para otimizar a captura de informações por meio de diferentes sensores ou câmeras. Então, não é uma só câmera que captura toda a informação do espectro ali, mas sim sensores mais específicos para o infravermelho, outro para o visual, e aí tem uma combinação dessas câmeras e torna, então, o aparelho uma fusão multissensor. Hoje, os aparelhos juntam, então, visual e o infravermelho, melhorando a aquisição simultânea da imagem visual e o espectro infravermelho no modo chamado multiespectral. Então, vejam os detalhes dos olhos nessa imagem, os detalhes da boca, do lábio, dos lábios, do nariz, o contorno. Então, a parte da resolução da imagem não é mais um limitador da escolha desses aparelhos. Mesmo tendo uma resolução talvez um pouco menor para o infravermelho, você tem a combinação do visual que fortalece e melhora essa definição da imagem. Antigamente, a única lei que valia era quanto maior a resolução, melhor o aparelho. Tá? Esse argumento ele foi deixado de lado, foi utilizado por muito tempo por vendedores ali para empurrar um equipamento mais caro, mas hoje, quanto maior a resolução, é mais caro o aparelho, mas você também pode ter soluções mais acessíveis que resolvem o diagnóstico, a avaliação, a interpretação clínica, sem tanto custo de resolução, né? Isso também torna o aparelho maior, mais pesado, mais difícil de trabalhar. Então, a combinação de sensores permitiu uma qualidade de imagem com um valor mais acessível. E mais importante que isso, aplicação específica no que o médico, o profissional de saúde precisa. Né? A gente não avalia um pixel, mas sim um conjunto dele dentro de um contexto clínico. Vejam aqui também esse exemplo, muito interessante, né? Como é que seria, então, o mundo no hiperespectral infravermelho? Para os experts em infravermelho que utilizam a modalidade multimodal hiperespectral, ele enxerga o mundo dessa forma aqui, ó. Qual delas? De todas as formas e outras além dessas aqui, para a mesma imagem. Então, a visão humana ela é limitada ao que ela está enxergando ali naquele momento. A gente não tem como ajustar ela, né? Isso se você não tiver nenhum problema de miopia, astigmatismo, claro, daí você vai ajustar com óculos, mas aqui a gente está falando de outro tipo de ajuste. Então, no caso da avaliação clínica com a visão que a gente tem, muitas vezes o profissional de saúde, o médico, tem que utilizar a imaginação ali para supor que tem algo errado por baixo da pele do paciente, uma área que tem rubor, hiperemia, pode lembrar uma inflamação, uma área cianótica pode lembrar talvez uma diminuição da oxigenação, da perfusão, mas isso geralmente é visível nas situações mais críticas. E aqui,
com a imagem infravermelha, a gente pode ajustar o contraste na imagem do jeito que a gente quiser, né? Ou que o software permite ou o aparelho permite. Então, com as cores e filtros de imagem que melhor ajudam a identificar problemas. A imagem é uma só, né? A informação que vem ali é uma só, porém, graças a software médico, a gente pode ajustar a imagem do jeito que melhor nos permite encontrar um problema. Não é o aparelho em si, mas você que vai procurar o que é melhor dentro do que você precisa. Trocando, então, de escala cinza, aqui é uma escala de cinza, para uma escala invertida do cinza, vejo a diferença na mesma imagem. Então, isso já você olha de uma forma diferente o contexto anatômico dela. A escala de cinza é mais para avaliação anatômica. Vejo que aqui tem uma certa melhora da nitidez dos olhos, né? E quando você inverte, você vê uma melhor nitidez aqui, talvez, do nariz. Né? Outras pessoas podem não achar dessa forma, então por isso que tem uma certa subjetividade e gosto aqui de quem está utilizando. Quando a gente utiliza a escala RGB, Red, Green e Blue, como está aqui nessas imagens, a gente está mudando para o modo funcional, seja aqui para avaliar os olhos, nessa situação, dando mais contraste aos olhos, seja aqui nessa situação para dar mais contraste ao nariz, mudando o contraste gerado na imagem. Então, olhos em congestão devido a um sono não reparador, como nessa imagem, e na mesma imagem, ajustando o filtro aqui do RGB, você pode ver o nariz com uma resposta vasomotora simpática, noradrenérgica, exacerbada devido ao estresse, fadiga, exaustão. É claro que eu estou colocando elementos clínicos, da avaliação clínica, junto com a informação biológica que está vindo dessa imagem. Lembre-se que é a informação da atividade vasomotora que vai permitir o maior ou menor fluxo de sangue naquela região, maior ou menor perfusão. E pode estar relacionado a distúrbios como inflamação e alterações metabólicas. Então, é um contexto clínico muito amplo, bastante abrangente e que nos permite, então, essa facilidade de interpretação, mudando simplesmente os filtros e as escalas de cores. Todas as imagens são as mesmas, da mesma pessoa, porém a forma de interpretar é encontrar o problema conforme a gente vai utilizando o software médico que já acompanha o aparelho. Ninguém compra à parte um software para tentar adaptar um aparelho, isso aí eu vou explicar mais para frente. Olha só que interessante essa situação aqui também, onde aqui é uma imagem infravermelha da parte superior dos ombros, um paciente com dor no ombro direito, tem uma intensidade maior no direito em relação ao esquerdo. É uma imagem infravermelha. O software médico ele permite gerar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Uma imagem 3D. E ele consegue separar com detalhes aqui a região do manguito rotador, relacionando onde está a tendinite do infraespinhal, do supraespinhal e do subescapular, onde é a área de projeção do processo inflamatório que está abaixo da pele ali, formando essa imagem. Então, essa separação ela fica muito mais nítida na imagem 3D. E por que a gente usa o 3D? Porque ele melhora a precisão do nosso monitoramento na imagem multiespectral. Toda vez que a gente utiliza simplesmente uma imagem 2D, uma fotografia visual, como a minha aqui, mas uma imagem 2D, infravermelha, a gente está perdendo muita informação. Por quê? Porque o corpo ele não é bidimensional, ele é tridimensional. Existe uma profundidade, existe um afastamento aqui, né, do acrômio para a região posterior, ou então a região peitoral. Eles estão em diferentes distâncias em relação ao sensor, mas a imagem coloca toda ela comprimida, né? A emissão infravermelha aqui, ela é renderizada computacionalmente falando, no processamento de imagem, existe uma renderização bidimensional comprimida de estruturas humanas que são tridimensionais. Então, aqui é a engenharia reversa, onde você cria
o recurso de inverter e criar ele no 3D, né? Então, a emissão, as estruturas, elas acabam ficando sobrepostas no modelo 2D convencional, por isso que muitas pessoas que estão começando, às vezes, têm uma certa dificuldade de enxergar, de ver, de notar essa alteração na imagem infravermelha bidimensional, independente da resolução, né? Pode até atrapalhar se tiver mais resolução de imagem, independente disso. Então, quando a gente coloca para o 3D, fica mais fácil para o olho humano distinguir uma área normal de uma área anormal, onde estão os picos de energia que estão emitindo mais problema ou processo inflamatório. Então, é impossível, às vezes, distinguir detalhes numa imagem 2D original, ou leva mais tempo para a leitura ou mais incerteza em relação ao que realmente está acontecendo. Olha que detalhe importante de software. Estamos falando aqui de softwares que acompanham os equipamentos. Aqui uma outra situação também. Veja novamente aqui o aparelho portátil, que é o mais acessível, né, produzindo imagem 3D da região lombar, com software médico. Isso tudo fica mais fácil. Então, entender o que acontece abaixo da pele por imagem 3D. A gente obtém um insight melhor, mais rápido, imediato, para uma imagem multiespectral ou hiperespectral. Então, aqui no paciente, aonde que está a contratura miofascial, então aqui um padrão de disfunção miofascial de quadrado lombar à direita. Tem uma leve escoliose, visualmente não é possível identificar nada. Na imagem bidimensional pode ter uma certa dificuldade aqui devido ao contraste da imagem, mas no 3D a situação fica reveladora, fácil de comprovar que realmente existe uma alteração ali a ser estudada e classificada. Hoje, com a tecnologia da inteligência artificial, que também é um outro recurso, que a gente já vai explicar com mais detalhes à frente, a gente consegue melhorar ainda mais essa interpretação clínica das imagens em vários contextos. No contexto da qualidade da imagem, no filtro da imagem, na interpretação da imagem, na comparação da imagem, na avaliação, inclusive, de risco, aqui no caso, o risco de disfunção lombar. Ela vai melhorando a interpretação clínica das imagens, permite, então, seria turbinar a sua câmera. Então, a câmera é uma pequena peça, é só o motor de um grande avião, né? Você tem lá no avião o GPS, as asas, o tanque de combustível, o local onde as pessoas vão sentar, e tem você de piloto para coordenar isso tudo. Então, a câmera é basicamente apenas a turbina do avião. Pode ser um avião a hélice ou turbina a jato, né? Então, são pequenas diferenças, mas depende do contexto como um todo para entender o custo-benefício. Aqui, então, o monitoramento de 3D que o software IA permite fazer com precisão por imagem hiper ou multiespectral. Vamos, então, para a segunda parte da aula, que são as dicas de ouro, para a gente encerrar isso aqui de uma forma bastante clara para você. Primeira dica: equipamentos não são simplesmente câmeras. Tá? Então, lembrar que o aparelho infravermelho ele é um transdutor, ele traduz a informação, a emissão de luz invisível do corpo humano, infravermelho, numa luz visível. Então, para tornar visível, tem que botar cores que a gente vê, e é nessas cores que a gente vai distinguir as alterações. Então, ele é um transdutor. Esse transdutor ele tem uma característica médica, tem que ter uma característica médica no sentido que a gente não está avaliando um prédio, um poste elétrico, uma montanha, um motor, a gente está avaliando o corpo humano. E o corpo humano tem que ser avaliado de forma precisa. Quando a gente está falando em temperatura, que é um dos aspectos, uma das características de um sensor infravermelho é de medir essa temperatura, antigamente chamava-se termografia. A gente tem que saber que a temperatura mínima do corpo humano, a mínima, uma pessoa viva ainda estaria em torno de 15 graus e a máxima 45 graus ali. Claro que são os extremos aqui, né? Mas o sensor, o transdutor, ele é calibrado de fábrica para trabalhar entre 0 e 50 graus, que seria uma faixa aí da faixa de temperatura humana. Então não adianta eu usar um aparelho que mede mais de 100 graus, 200 graus, 1000 graus. É como se eu tivesse com uma Ferrari, carro esportivo, né, para andar no congestionamento de São Paulo. Eu nunca vou ultrapassar 100 km por hora no centro de uma cidade, né, como São Paulo. Então,
Não tem sentido. Eu vou deixar aqui abaixo também, na descrição, um artigo que a gente publicou, depois eu mostro para vocês, onde a gente fez essa avaliação com sensores mais específicos, que melhoram a qualidade de pesquisa em busca de pacientes durante a pandemia, né? Quando teve a pandemia. Já vou explicar isso mais para frente. Então, quanto mais altas essas temperaturas que um sensor mede, fica mais caro. Então, por que eu vou pagar para um sensor que tem em média acima de 100, 200 mil graus, né? Então, isso começa a não valer a pena e diminui a sensibilidade, diminui a chance de acertar a, o valor daquele conjunto de pixels ou daquele pixel exatamente, tá? Segundo aspecto, além de a gente tem que ter um transdutor médico, não serve transdutores que acoplam em celulares, é uma coisa meio enjambrada aqui. É uma maneira que foi criada para tornar muito mais acessível e barato, mas não é o que é recomendado para uso médico ainda do que a gente está vendo por aí, né? É um tipo do sensor que não serve para uso médico, é o sensor que acopla em celular, porque o erro de leitura aqui, você pegar lá o catálogo, você vai ver que é 5%. Pode ser muita coisa, 5% pode ser a diferença entre estar com febre e sem febre, estar com infecção e sem infecção. É uma variação na leitura crítica. Então, isso porque tem um maior ruído na leitura. O processador do celular, ele melhora ali, ele procura maquiar, dando uma qualidade na imagem, gerando uma falsa imagem. E, apesar de ter alguns artigos, inclusive com esses tipos de aparelhos, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é um viés e um fator confundidor bastante importante. A calibração desses aparelhos, ela não é tão rigorosa quanto os que eu acabei de mostrar anteriormente. Não tem a mesma precisão que um aparelho de uso médico, não tem uma ISO 80601 25259. Então, além do que, quando você faz uma imagem, um sensor acoplado no celular, você pega meio mal para o profissional que está ali usando um aparelho desse tipo na frente do seu paciente. Não dá um crédito profissional, não parece uma coisa profissional, porque lembra muito aquela história de tirar um selfie, uma foto para postar na internet. Então, cria uma certa situação, mal-estar, um constrangimento ali que não é interessante. Tá? Então, não só a questão técnica, mas a questão de uso também a gente não recomenda. Quando eu falar a gente não recomenda, é a Associação Brasileira de Termologia e a American Academy of Thermology. Fuja do vendedor de pixels de resolução de imagem. Ele comete o erro de estar considerando pixels como grande ponto aqui do equipamento e desvalorizando o próprio fabricante, porque mostra que ele não entende nada dos atributos de uma imagem. Então, uma imagem infravermelha, ela não depende só da resolução de pixels, da definição da imagem. Existem outros parâmetros que vão dar qualidade na imagem e na medida com precisão. Resolução térmica, que é o chamado NETT, que é o Noise Equivalent Temperature Difference. Então, é a diferença de medida entre um pixel e o outro. Deve ser menor ou igual a 50 milikelvins, seria uma faixa muito boa para utilizar. A faixa de temperatura operacional, então tem aparelhos que trabalham de 0 a 100, outros 0 a 50, menos 20, 30, então a gente tem que ajustar para a faixa de temperatura operacional do corpo humano, que está ali em 0 a 50. A precisão da medição de temperatura. Então, tem sensores que têm uma precisão de 1 grau, acabei de falar do celular ali, outros que são de 0,1, outros são 0,5. Então, essa precisão da medição da temperatura é um fator que está lá dentro do sensor que captura o fóton e transforma esse fóton de energia num valor numérico. A frequência de quadros, o frame rate. Então, lembre-se que é um escaneamento e aquela imagem tem que ser renovada rapidamente. Então, essa renovação deve ocorrer pelo menos maior ou igual a 30 Hz, para que você tenha uma imagem estável. Se o Hertz é muito lento, a imagem fica meio borrada. Aí você vai ver que se você pegar um aparelho e fizer assim, ó, e fizer a imagem, ela vai ficar um rastro ali acompanhando a imagem. Então, isso é um fator que mostra que não é um aparelho adequado para uso médico clínico, né? Quando falo médico, é consultório, cirurgia, avaliação clínica esportiva, em todos os sentidos, considerando o corpo humano.
Na área veterinária também não é muito diferente do que eu estou falando aqui também, mas o nosso foco é hoje na área humana. Campo de visão, FOV, ou Field of View, então, qual lente que você está usando? Então, aparelhos portáteis tem que ser uma lente com uma abertura muito grande para chegar a uma imagem mais próxima, né? Se é uma abertura muito pequena, você tem que afastar mais do paciente, então você acaba tendo que fazer imagem mais longe. Então a qualidade da imagem também modifica. A questão da focalização, se tem foco automático, manual, ou quando é uma lente menor, que não precisa nem de foco, isso também interfere na qualidade da imagem, né? Pode ser qualquer um deles, mas é algo que tem que ser visto em conjunto com os demais informações. A compensação da emissividade, não? Emissividade é o quanto de radiação que aquele corpo está emitindo, e o processamento da imagem, que é uma coisa muito de fabricante aqui, né? Uma coisa meio de segredo industrial, né? Cada um tem a sua maneira ali de criar um meio de suavizar a imagem, filtrar o ruído e ter um certo ajuste de contraste, né? Isso que diferencia os diferentes fabricantes. E o tempo de resposta. Então, eu lembro de equipamentos antigamente que tinha uma resposta muito lenta, então você não podia ficar mexendo muito com o sensor, porque ele criava um certo rastro também. Isso tem a ver também com frame rate, tá? É claro que a gente não precisa entrar em muitos detalhes, qualquer dúvida é só me mandar, a gente pode conversar ou comentar aqui abaixo se alguém tiver interesse de se aprofundar mais nesses detalhes técnicos. E a questão também, então, fugir dos pixels, porque tem outros parâmetros, e fugir simplesmente mais fácil, né? Fuja do aparelho industrial. Então, se ele tem aplicação para elétrica industrial, já é o equipamento que não deve ser utilizado, né? Está claramente dito ali na fotografia, no sistema em si, a sua aplicação. E agora vamos falar sobre beleza versus diagnóstico. Como assim? Como assim? Beleza versus diagnóstico é o seguinte: se você quer uma bela imagem perfeita, bonita, significa que vai precisar de um aparelho mais caro, porque vai precisar mais resolução, que a gente acabou de falar. Porém, você quer uma imagem muito bonita, detalhe, ou você quer um diagnóstico rápido e preciso, tá? Então, isso nem sempre significa a mesma coisa. Esse gráfico aqui, ó, eu coloquei assim, ó, quanto mais beleza aqui, imagem, maior o valor dele, tá? Então, porém, mais diagnóstico significa melhor contraste. Então, se eu posso ter um aparelho de menor resolução, mas que dá um bom contraste para que eu possa encontrar aquela imagem da face que vocês viram, ou exatamente o que eu estou procurando. Se é a questão dos olhos, em congestão, se é o nariz, em vasoconstrição, se é uma área de inflamação. Então, existe um ponto de equilíbrio nisso, que é uma área de melhor custo-benefício, e cai muito nos aparelhos standards com software médico, né? Não só o aparelho, mas o software para dar essa turbinada, esse upgrade, esse ajuste na imagem e facilitar a avaliação clínica. Então, com isso, permitindo um ótimo contraste da imagem, quando a gente usa então recurso de software, e às vezes até melhor do que um aparelho profissional, se a pessoa souber usar muito bem ele nos aparelhos de baixo custo. Então, a resolução ela é compensada aqui na mistura multiespectral entre visual e infravermelho, nos softwares que ajustam a qualidade do contraste e, portanto, um menor valor aqui final. Aqui um exemplo de um trabalho que eu fiz na pandemia, que eu estava comentando, com um grupo de pesquisadores, onde a gente utilizou então esses equipamentos. Eu acabei de citar, calibrados, portáteis, baratos, turbinados aí com software, inclusive por inteligência de inteligência artificial, né, IA, e permitiu um estudo aqui de identificação de casos suspeitos de infecção viral, mas sem febre, e simplesmente pela resposta vasomotora hipotálamo-face, que a gente comentou lá no primeira aula, toda a influência do hipotálamo no controle da temperatura corporal, no núcleo supraquiasmático, na questão da luz e escuridão. Quando a pessoa tem uma infecção, um quadro de infecção, essa resposta ela se modifica.
Então, não, independente da pessoa estar com febre, né, chegar no nível de febre. Então, esse é um trabalho patenteado, um dispositivo método patenteado, da resposta hipotálamo-face frente a um quadro de possível COVID. Quem quiser ver um pouco desse trabalho, mais detalhes, tem aqui na descrição da aula o artigo com todos os detalhes numa publicação científica. Foi um estudo conduzido em 5 países, Estados Unidos, México, Brasil, Líbano e Holanda, com mais de 227 mil pessoas aí participando dessas medidas. A pandemia, né, ela acelerou muito aí o desenvolvimento de softwares com infravermelho. Softwares turbinam qualquer aparelho que seja compatível. Essa é a outra dica. O software deve vir e ser compatível com o aparelho. Então, não compre um software separadamente do aparelho. Como vai usar conjunto, ambos, tem que garantir que o sistema funcione. Então, cuidado, imagine que você compre um ultrassom da Siemens e usa um software da Samsung. Então, a chance de dar problema é muito grande. Se der problema, ou mesmo que alguém diga, não, mas dá para usar, mas se der problema ou não funcionar, quem que vai garantir o produto, né? Então, é a Samsung ou o Siemens nesse exemplo aqui. E aí fica a confusão, porque a gente está falando de compatibilidades, que pode ser do aparelho, do computador, do software. Então, quando tem essa separação, a questão da garantia ela fica mais complexa. Nenhum deles vai garantir, né? Então, somente quem oferece ali os dois juntos pode garantir isso. Então, não invente moda quando se trata de aparelho de uso médico, né? Porque a gente está falando da vida de um paciente que está em risco e não de dinheiro que você está investindo lá ou investiu errado. Então, compatibilidade é importante. Outra dica aqui é em relação ao treinamento de software, né? O software tem que ser simples para trabalhar. Então, se tiver que fazer um curso específico para software, já é uma coisa meio estranha, né? Meio errado. Se o software ele é bom, não precisa de treinamento. Deve ser intuitivo, deve ser usuário friendly, né? Isso é o fácil de usar, usabilidade fácil, né? Então não gaste dinheiro com isso, gaste com o treinamento médico aprofundado, o treinamento clínico aprofundado dentro da sua área, dentro da sua especialidade, para interpretar as imagens e melhorar a sua avaliação clínica. Então não adianta um software também com transmissão de dados por Wi-Fi, se o sinal do aparelho cai no meio de um exame. Daí também é ruim, pega mal e você vai se perder ali. Então vejam que quanto detalhe mais importante e o grande investimento está em você, no seu treinamento, né? Softwares, aparelhos são apenas instrumentos que podem ser trocados, modificados e vão ser, né, à medida que vão evoluindo, né? Mas o teu conhecimento ele só acumula. Então é algo que você nunca vai perder. Então sempre vale a pena investir, claro, no treinamento pessoal da sua área, dentro da sua especialidade, aprofundando, usando esse método aqui de visão infravermelha. O software médico, ele trabalha com a IA, inteligência artificial médica, ou com plataformas de inteligência artificial médicas. Existem aí pelo menos 7 categorias de software de infravermelho médico por IA. Tá? Vamos ver aqui um resumo mais atual. Então, para a imagem infravermelha, existem, então, pelo menos validados 7 modalidades de software médicos e plataformas médicas que funcionam isoladamente ou misturadas aqui. Muitas já com registro Anvisa, FDA, CA, que é a Comissão Europeia. Então, alguns exemplos aqui. A IA do tipo Narrow, IA que é projetada para realizar uma tarefa específica ou um conjunto limitado de tarefas. Por exemplo, para melhorar o filtro ou a escala de cores dentro do software. Então, dentro do aparelho, ou dentro do aparelho Thermocam, por exemplo. 2, IA reativas ou reactive machines, que são sistemas que reagem a situações atuais usando regras pré-definidas. Softwares médicos infravermelho, Thermocam, por exemplo, fazem esse tipo de resposta. IA rule-based, que são sistemas que operam com base em um conjunto de regras pré-programadas. Então, é programado as regrinhas, ele segue uma lógica
fixa ali para tomar decisão ou para informar um determinado risco. Exemplos aqui são sistemas bem específicos para especialistas dentro da área de oncologia, dentro da área de cardiologia, como aqueles usados em diagnósticos tão médicos básicos. A plataforma InfraRedMed tem hoje esse tipo de sistema rule-based com apoio para diagnóstico. E há do tipo machine learning supervisionado, com fonte confiável. Acho que é extremamente importante isso aqui, que é um subset de inteligência artificial, né, um conjunto ali de programação, que vai permitir que os sistemas aprendam e melhoram com uma base de dados. Então, existe já uma base de dados prévia que vai sendo alimentada. E aí que está a grande diferença que a gente tem que cuidar, não só dentro da área de infravermelho, mas qualquer outra tecnologia médica que se diz de ser de inteligência artificial. O aprendizado da máquina, como fala em machine learning, ela tem que ser supervisionado, gente. Isso é importante. O que é o supervisionado? O sistema é treinado com dados rotulados, separados por um especialista. Então, por exemplo, na plataforma InfraRedMed, a gente tem esse sistema onde tudo que vai para o banco de dados, ele passa por uma avaliação por um especialista, uma confirmação que realmente aquela informação é verdadeira. Então, se a gente está falando de câncer, de um determinado tipo de câncer, que foi confirmado por biópsia, estamos falando de uma determinada situação clínica, que aconteceu aquela situação clínica, para que aquilo realmente possa ser utilizado numa situação de validação, né? Fora outras situações, não é simplesmente porque tem uma biópsia que tem validade. Então, existem fatores confundidores, exemplo aqui, idade, medicações, a maneira que foi colhida essa informação, se é retrospectivo, se é prospectivo. Então, entra um pouco na questão de pesquisa clínica e design de estudos, que é importante. Então, não é simplesmente colocar o dado dentro de um banco de dados e peneirar aquilo e ver o que vai sair, né? Um exemplo mais prático, por exemplo, o farmacêutico é um empregado fixo de uma empresa de medicação, né? Por que ele é fixo? Porque ele tem que colocar ali o nome dele como o responsável, né? O responsável que garante a qualidade do tratamento daquele medicamento que está sendo vendido. Inclusive a atualização, né? Por isso que ele é fixo na empresa. Uma medicação está sempre sendo revisada, revista, atualizada à medida que ela está sendo vendida na farmácia. Então, toda empresa de infravermelho, inteligência artificial médica, ela tem um médico responsável fixo para garantir a manutenção de qualidade desse produto que está ali, né? Porque a gente está falando de vidas humanas, diagnósticos clínicos e assim por diante. Continuando aqui, a quinta opção, bastante conhecida, são as redes neurais artificiais, conhecidas como AANS, do tipo convolucionais, CNNS. São duas expressões que vocês vão ver bastante em literatura, à medida que forem estudando isso. São sistemas inspirados no funcionamento do cérebro humano, onde neurônios artificiais, né, então a programação é como se fosse programado neurônios, que são as informações artificiais, são organizados em camadas e ajustam os pesos das conexões para aprender com os dados. Então, cada um tem um caminho para ser seguido conforme a informação vai entrando ali, tem toda uma sequência. Constitui uma rede neural convolucional, CNN. Elas são usadas principalmente para processamento de imagens e visão computacional. Então, para melhorar a qualidade da imagem, para retirar a informação clínica aqui, se é vascular, se é inflamatória, se é metabólica, se é uma resposta vasomotora, não? Isso é extremamente importante. O Fuzzy Logic são sistemas que utilizam uma lógica já difusa para lidar com incertezas e imprecisões, permitindo, então, decisões mais humanas. Aqui mistura um pouco de texto também, contexto e texto. Né? Exemplos aqui, controle de temperatura em sistema de ar-condicionado de acordo com o que a pessoa está sentindo. Né? São respostas de biofeedback, usam o Fuzzy Logic. Conhecimento de padrões também, então, acertos e erros. E a sétima opção, Evolutionary Algorithms, que são sistemas que utilizam processos de seleção natural, como mutação e cruzamento, para evoluir soluções a longo tempo. Exemplo, otimização de projetos, resolução de problemas complexos. Então, eu comecei de uma coisa mais simples até mais complexa, e claro que aqui a lista é enorme, tem outros subtipos, né? Mas, assim, consulte a American Academy of Ophthalmology, a AAT,
ou me mande uma mensagem no privado por aqui ou no Instagram se você quiser saber um pouco mais a esse respeito. Você se interessa sobre esse tema aqui. O objetivo não é necessário que o profissional de saúde se aprofunde nisso, porque são ferramentas, né, que vêm junto já num sistema, num pacote, num kit, que a pessoa, na hora de utilizar, ela sabe que por trás daquela informação, por trás daquela imagem, existe toda uma série de informações que vieram a partir de uma captura de imagem de forma adequada, um sensor específico, calibrado, com um processamento de imagem já trabalhado para isso, onde as informações são analisadas por um software, onde já tem uma certa parte ali de inteligência artificial do tipo Narrow ou reativos na própria câmera, ou no software, ou em plataformas. Então, a coisa por trás, os bastidores por trás de uma imagem infravermelha, elas hoje são muito amplos. As possibilidades são enormes. E chegamos aqui a essa parte, a mais importante, que é o seguinte: a interpretação é de quem faz, e não do aparelho e nem do software. Então, apesar de eu falar disso tudo aqui, né, em relação à qualidade da imagem, do software, da IA, que não sei o que traz IA, cuidado, que a interpretação é de quem faz. Então, é o próprio profissional de saúde que vai interpretar e contextualizar aquilo. Lembre-se que ele pode estar alimentando uma rede de dados, né, e extraindo informações erradas, se for usar uma IA lá já mais evoluída, mas por ele não saber usar ou informar de forma errada, e ele vai interpretar errado. Outra situação também é assim, você utilizar o aparelho numa situação clínica que você não conhece. Você não conhece nada sobre tumor de tireoide. Então, você vai dizer daquela imagem pensando em tumor de tireoide. Então, há necessidade, sim, de experiência e conhecimento dentro daquilo que você está olhando. Então, você só vai encontrar as alterações quando você sabe o que está procurando. Um ortopedista, um clínico geral, um médico do esporte, um fisiologista, um fisioterapeuta está monitorando a recuperação clínica de um atleta ou de um paciente idoso. Então, ele sabe o que procurar, ele sabe que vai relacionar aquela informação com a postura, com a idade, com demais. Então, a interpretação é de quem faz e não do aparelho e nem do software. Tá? Mas esses instrumentos, aparelho, software e IA, elas podem, se não forem adequadas, te levar a uma interpretação errada, por mais que você também tenha experiência. Mas quando a pessoa tem muita experiência, ela consegue perceber que as coisas não estão batendo, né? Então, quando não está batendo, você tem que rever esses itens todos. Então, não interessa o número de pixels, e sim o número de neurônios que você vai utilizar para interpretar as imagens, né? Quando eu falo número de neurônios, assim, neurônios ativados, né? Quantos ali foram ativados, que você tem conhecimento já de causa em relação ao que está sendo estudado. Não interessa o software, nem a IA, a inteligência artificial, e sim a sua inteligência natural, não artificial, para aprender a interpretar as imagens. Então, por mais que ela te traga informação, você tem que... E agora? Qual que é o próximo passo? Então, esse próximo passo, a decisão é sua. Tá bom? E para ter isso com clareza, com afinco, né, que a gente chama, é preciso você ter uma certificação. O que é certificação? Puxa, mas certificação, treinamento? Porque a certificação é o meio de validar a competência e o conhecimento de um profissional na utilização de técnicas, aqui no caso de infravermelho, em contextos médicos. Então, a certificação, ela te dá a validação da competência e do conhecimento. Ah, mas eu não preciso. Tudo bem, mas você não consegue validar, você não consegue tornar objetivo que você tem competência e conhecimento para cada determinada área. Então, por isso que um médico vai lá, se forma, tem um diploma de médico, tem um diploma de fisioterapeuta, ou depois faz uma residência e se torna especialista em ortopedia, ou se torna especialista em nutrição e assim por diante. Então, a certificação é a comprovação oficial, documentada ali da sua competência e conhecimento. Ele te dá a credibilidade profissional. O que explica por que o paciente te procura para determinado tipo de avaliação, no caso aqui infravermelho, mais a tua especialidade. Então, a gente dá essa credibilidade profissional. Ali é uma forma que quando você faz uma certificação via Abraterm, via American Academy of Dermatology, via medicina na USP, Harvard, você está tendo uma credibilidade profissional em conformidade com as normas daquela instituição, né?
Então, não é uma certificação conforme a norma do fulano que não tem nem mestrado, não tem nem doutorado, não tem formação nenhuma. Então, isso é muito importante. A qualidade do teu atendimento, ela consequentemente vai ser maior. Então, a pessoa certificada, ela está mostrando que a qualidade do atendimento dela é melhor daquele que não tem a certificação. Além do reconhecimento legal, no sentido profissional, de falar, é claro que não estamos falando de especialidade nem área de atuação, e sim de um instrumento de apoio clínico, mas é um reconhecimento legal também, de certa forma. E, principalmente, né, o foco mais importante aqui, que é o paciente. Ah, mas o paciente não vê nada disso. Mas a confiança do paciente num profissional certificado, né, num profissional que realmente é médico, que realmente é fisioterapeuta, que realmente é nutricionista, que realmente é educador físico, sei lá, dependendo da área, quando ele procura aquele profissional, então, se ele sabe que aquele profissional tem um certificado na área, a confiança do paciente é maior. Obrigado, vejo vocês amanhã e acessem aqui nos comentários as dúvidas, o que vocês quiserem e vejam também os artigos que eu vou deixar. Até a próxima aula e a gente continua.